Professor Renato Paiva, boa noite. Boa noite. Bom, eu gostaria que o amigo analisasse a sua equipe nos 90 minutos e mais alguma coisa, taticamente. Agora, eu gostaria de saber antes, para a gente se descontrair, quantos quilos tiraram de suas costas com esses 2 triunfos no Bahia contra Vasco e Coritiba? Boa noite. O meu trabalho é em função de convicções, de competência, de experiência minha e das pessoas que trabalham comigo e essencialmente de crença nos jogadores, que são o mais importante de todo este processo. Não se traduz em quilos. Eu sou um treinador igual aos outros, ganho, perco, reforço muito a forma como perdemos e como ganhamos, e como perdemos e como ganhamos vai-nos dando indicadores. Para o Brasil, se calhar para 95% do Brasil, nós iríamos perder em São Januário, e eu disse aos jogadores, sei o que é que lhes disse, porque de facto vinhamos de 2 jogos com indicadores muito positivos, em que só o resultado, só entre aspas, o resultado é que falhou, mas como eu tenho que perceber os porquês e os comos, peso nenhum, vou-lhe dizer, mas honestamente nenhum, não tinha peso nenhum, porque sabia que esta equipa ia dar uma resposta mais tarde ou mais cedo, vai dar uma resposta mais tarde ou mais cedo, já está a dar, vai perder mais jogos, vai ganhar mais jogos, é normal numa Série A do Brasil, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo e mais equilibrados. Portanto, por aí, e por outro lado, o hipotético peso nas minhas costas está na última das prioridades daquilo que é o universo do Bahia. Segunda situação, a análise ao jogo, eu acho que é uma entrada boa da nossa equipa, acho que há ali alguma resposta da parte do Coritiba nos primeiros 10 minutos, em que dividiu mais ou menos o jogo, 10-15, a partir daí começámos a recuperar a bola mais à frente, começámos a ganhar mais bola, a ter um bocadinho mais de bola e começámos a ganhar alguma confiança e a chegar mais vezes e de formas diferentes à área do adversário. Acho que a primeira parte termina em muito bom estilo e acho que ficou curto o resultado na primeira parte em relação àquilo que nós fizemos e às oportunidades que foram evidentes. Segunda parte, a reação natural do Coritiba, é uma reação natural de quem está a perder, vem buscar um bocadinho, nós alterámos ali um ou outro posicionamento de forma estratégica, e de facto o Coritiba nunca nos gerou problemas a não ser um belíssimo gol de fora da área, e aí alguns vão dizer que não se está a defender bem, mas é o que é. Eu vou dar mérito a quem fez o gol, porque de facto é um grandíssimo gol. Poderei dizer que podíamos sair um bocadinho mais forte na pressão do homem da bola, mas isso, o jogo vive de erros e portanto o Coritiba acaba por fazer o gol, e depois é aquilo que eu destaco na nossa equipa, é que imediatamente ao golo, se fosse uma equipa sem personalidade, psicologicamente frágil, mal trabalhada, como muitos querem fazer ver, com mau ambiente entre o treinador e os jogadores, 5 minutos depois está aí a resposta. A equipa não se afundou, é um momento difícil, em que de facto o Coritiba estava um bocadinho melhor no jogo, com mais bola, mas sem nos causar muito erro, muita preocupação dentro da área, em especial de finalizações, e depois acabámos outra vez por, dando essa resposta, voltar a sermos nós próprios, voltámos a falhar outros golos e outras decisões que poderiam dar oportunidade, a tomada de decisão falhou aí um bocadinho, acabámos por fazer outro golo de bola parada, justo, acho que é uma vitória justa, poderia se calhar ter sido por números superiores, se calhar poderia, mas também valorizar o trabalho que o Coritiba fez e que o meu colega Zago fez. Mister, boa noite. Boa noite. Eu falei com você na última coletiva sobre o desafio de ajustar o Bahia defensivamente. Hoje o Bahia levou um gol, mas um gol de fora da área, né? E os atacantes do Coritiba não tiveram nenhuma finalização real em frente ao Marcos Felipe. Você entende que esse momento a equipe começa a ter consistência defensiva, começa a ter um jogo melhor na parte de trás? Boa noite. Eu gosto sempre de analisar o todo e não é sofrer um golo em 90 minutos. Se o adversário faz 3 oportunidades é uma coisa e faz um golo, se faz 30 oportunidades é outra, e é por aí que eu tenho que me balizar. E de facto esta consistência defensiva já vinha um bocadinho de trás,
relembro outra vez e uma vez mais que os 2 golos em Bragança a bola estava connosco e perdemos-la. E aí sim no Botafogo tivemos erros defensivos da última linha que nos entraram por dentro e são coisas a corrigir, mas o Botafogo não nos passou por cima, não nos fez 50 oportunidades de golo, foi melhor no resultado, mas eu contabilizo muito o número de oportunidades, o número de chegadas à nossa baliza, e nisso estamos de facto muito melhores, e vai haver jogos em que vamos ficar com a baliza a 0, com o golo a 0, como ficámos em São Januário, e hoje, como disse bem, foi quando eles tiveram mais bola, de facto não nos agrediram em termos de oportunidades e fazem um grande golo. Portanto, é o trabalho, é a continuação de trabalho, é a estabilidade, é contar com todos. Foi o Gabriel num certo determinado momento, o David não foi, agora é o David, há de vir o Vítor Hugo, temos o Marcos também foi, depois saiu. Portanto, nós contamos com todos, são timings, são momentos, nós estamos no treino, sabemos a evolução deles, também sabemos o que estamos a trabalhar. Vai haver jogos em que os adversários vão ser melhores que nós e vão chegar mais vezes, por mérito dos adversários, outras vezes por nosso mérito. O jogo é isto, o futebol é assim. Renato, um momento em que, além do triunfo, o gol, na minha opinião, foi um aborto de sorte do Coritiba, mas os seus foram trabalhados. E você acabou mexendo na equipe, a equipe continuou consistente e mantendo as oportunidades que criou. Qual o detalhe que falta, se é tranquilidade ou se é mais um apuro na própria finalização do atleta para que essas oportunidades criadas se transformem efetivamente em gols, já que está criando muito e tem desperdiçado as oportunidades, por vezes o sistema defensivo, por vezes ou o último passe ou uma finalização que não acontece com o apuro que deveria acontecer? Falta a questão técnica de meter a bola dentro da baliza. O meu processo para mim é construir, criar. A bola não entra de facto por questões técnicas, é continuar a trabalhar a finalização. Boa noite, professor. Boa noite, Marinho. Como está? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa virada de chave dentro do próprio campeonato, ainda no começo da competição, porque quando se perde, pouco se olha se o time jogou bem ou mal, fala-se do resultado. E o senhor vem agora de 3 resultados de triunfos, uma acordada no Campeonato Brasileiro ainda cedo. Podemos dizer que começa a ter frutos do trabalho, que antes a bola não estava entrando e agora começou sim a acontecer o que vem sendo trabalhado? Sim, começa a perceber-se as nossas ideias ainda longe. Vamos ter agora uma sequência de 2 semanas e 4 jogos, portanto menos tempo para treinar, menos tempo para trabalhar. Conseguimos corrigir alguns detalhes neste espaço, agora que tivemos mais tranquilo, entre aspas, para trabalhar a equipa. É dizer, falta tanto campeonato, este campeonato tem séries de vitórias, depois tem séries de derrotas, enfim, a qualidade e o equilíbrio dos adversários é tanto que de facto é aquilo que eu continuarei a fazer, é olhar para o crescimento da nossa equipa, é o processo de crescimento que me interessa, e isso eu analiso, como disseste bem, nos números da exibição, não nos números do placar. Nós todos queremos ganhar, mas a nossa responsabilidade no dia-a-dia, volto a dizer, é perceber como ganhamos, como perdemos, porque ganhamos, porque perdemos, e tentar corrigir. Portanto, não tenho desequilíbrios, como alguns dizem, aceito as críticas e aceito-as bem quando são críticas. Errarei as vezes que tiver que errar, vou errar menos vezes que acertar, podem ter a certeza, pelo menos para mim. Agora o campeonato vai nos expor muitas situações complicadas, a Copa do Brasil igual. Aquilo que é o nosso foco é o crescimento deles, é sermos cada vez mais a melhor equipa, é ter estes momentos de personalidade forte em que sofremos um golo, não caímos e vamos ali outra vez para ir buscar o resultado, ter esta capacidade de saber jogar mesmo com números mais baixos em São Januário e poder ganhar o jogo, conseguir ganhar o jogo, se calhar até por mais golos. Portanto,
processo é o que me interessa e é dentro do processo que eu vou trabalhar, sabendo que vamos perder, vamos ganhar e que estamos somente na 4ª jornada, falta um mar de jogos e, portanto, é muito cedo para estarmos a pensar nisto ou naquilo. Continuo a dizer, o mesmo equilíbrio nos momentos difíceis tenho agora, neste momento que é melhor, de facto, a nível de resultados e até de exibição, continuar a trabalhar e continuar a dar, pelo menos tentar dar bom jogo e dar consistência àquilo que é o nosso futebol. Boa noite, Paiva. O Iago Felipe no lugar do Acevedo. Uma situação tática, um problema de ordem física, o que na realidade fez você justamente colocar em campo o Iago Felipe e o Acevedo no banco. Sim, tem a ver com quando tens uma semana onde vais ter 4 jogos, que aí vem, para nós é muito importante planificar pelo menos os 2, 3 jogos que aí vêm. E de facto o Nico estava com um nível de CK muito alto do último jogo. Já disse aqui várias vezes, conto com todos e não vou perder jogadores por arriscar o estado físico deles. Esses indicadores são biológicos, são científicos, não são do olho, do olhar, e achámos por bem hoje, e depois entrando na parte estratégica ou tática do jogo, perceber que equipa teríamos pela frente, um Coritiba um bocadinho mais reativo que as equipas que nós encontramos, com uma linha de 5 mais 3 muito difícil de poder desequilibrar. Então quisemos jogadores que pisassem áreas mais subidas. Tassiano e o Iago são jogadores que se complementam muito bem, mas que pisam zonas mais à frente com maior hábito que propriamente o Nico, que é um jogador de equilíbrios, de roubar e entregar. Portanto, foi por aí, juntámos o útil ao agradável e, como lhe digo, vem uma série agora de 4 jogos em 2 semanas e nós temos a obrigação e a responsabilidade de, não perdendo jogadores, projetar essas 2 semanas com esses jogos. Boa noite, parabéns pelo resultado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa retomada do Bahia na competição, né? Começou com 2 derrotas, agora conseguiu 2 triunfos e deu um salto na tabela, né? Estava em 16º, agora, a depender dos resultados ainda, mas está em oitavo colocado. Qual a importância, né, dessa reação logo agora no começo da competição, né? Não deixar essa reação para chegar mais tarde? A importância tem a ver exatamente com os resultados só e com somar pontos, como é óbvio. Volto a dizer o mesmo, os indicadores dos 2 primeiros jogos eram, em termos de jogo, positivos em muitos campos, em especial o jogo aqui com o Botafogo. Não ganhámos, mas os indicadores estavam aí. Continuar a fazer os jogadores acreditar numa ideia, num caminho, fazê-los crer que eles estão de facto a dar-me dores de cabeça tremendas nos treinos. De facto é um orgulho enorme ver estes jogadores trabalhar, treinar, é extraordinário, é um grupo que me orgulha muito, é um grupo com um profissionalismo, com uma crença, com um querer-se aprender e um querer jogar muito altos, que dão muitas dores de cabeça ao treinador. O Cadu fez o favor, entre aspas, de pôr aqui este elenco com equilíbrio em muitas posições e eu tenho essas dores de cabeça positivas, mas não entro nessa espiral como não entrei na espiral das 2 derrotas seguidas, também recuso-me a entrar na espiral das 2 vitórias seguidas, porque é o que eu digo, no Brasil, na Série A do Brasil, de repente tu entras numa de 3 derrotas, ou entras numa de 3 ou 4 jogos sem ganhar, e se permitires que o céu te caia em cima da cabeça, que o teto venha abaixo, então não tens cabedal nem capacidade para estar nesta posição. Eu e os jogadores. Eu para trabalhar com eles, eu e o meu staff, e os jogadores para dar uma resposta dentro de campo. Portanto, o resultado fica
para a estatística, porque todos queremos ganhar, para a classificação, obviamente, mas há sempre mais coisas para além do resultado e são essas mais coisas que reforçam a capacidade de reagir nos momentos mais difíceis como tivemos antes, nos momentos da derrota com Fortaleza e com o Sport Recife, a resposta que depois fomos dando. E agora nestas duas derrotas eu sabia, sentia, disse aos jogadores, continuem nesta linha porque nós vamos ganhar, isto não vai acontecer sempre, nós vamos ganhar mais tarde ou mais cedo. Como também agora lhes disse, humildade, pés bem assentes na terra, porque antes de olhares para a sucessão de resultados, olha como eles acontecem. Essa é que é para mim fundamental, é perceber como acontecem os resultados. E não se aconteceram 3 ou 4 derrotas seguidas ou se aconteceram 3 ou 4 vitórias seguidas. Trabalho assim, vejo as coisas desta forma, pés assentes na terra, sabendo que já Santos é uma partida muitíssimo difícil, Vila Belmiro é um estádio também difícil, depois temos Flamengo em casa, enfim, é que nem dá para escolher, é olhar para o jogo e para os jogos 1 a 1 e trabalhá-los da melhor forma. Boa noite, professor. Para esse jogo difícil contra o Santos, infelizmente você não vai ter o Jacaré, né? O famoso ala, lateral Jacaré, foi suspenso. E queria saber do senhor qual a solução que vai ser, o que o senhor vai sentir dessa falta de Jacaré e qual a solução vai ser para a ala direita do Bahia? Era muito bom para o meu colega Odair se eu te respondesse, mas eu não te vou responder com todo o respeito que tenho por ti e compreendendo a tua função de fazeres essa pergunta. É um facto, o Jacaré não poderá jogar, o Jacaré tem sido... tem de facto elevado muito o seu nível das exibições. O Jacaré deixou de ser uma adaptação, o Jacaré neste sistema jogará ali, já não é uma adaptação, é uma realidade, é uma certeza. Jogando melhor, jogando pior, cometendo os seus erros como qualquer um, tem sido um jogador que tem apresentado uma performance muito interessante. O Cicinho tem ali trabalhado na sombra do Jacaré para ganhar também o seu espaço. O André não esteve e agora teve uma semana e vai embora para o Mundial. Portanto, nós vamos pensar no tema, vamos ver o que é que vai acontecer, mas uma coisa é verdade, eu não vou sentir falta de jogadores. Não sinto falta de jogadores porque tenho um elenco grande e não vou sentir falta de jogadores. Oi, Renato, boa noite. Olá, Gabriel. Foi? O Bahia agora, nesse mês de maio, encerra a semana inteira de preparação, né? Eu queria saber, porque tem jogo meio de semana, tem jogo fim de semana, eu queria saber até que ponto isso interfere no desempenho dos jogadores, se é bom. O David Duarte, por exemplo, na zona mista, falou que o jogador quer jogar e o Tassiano falou que é bom também repousar. Então eu queria essa sua opinião. Pois, não, o jogador quer jogar sempre. Se perguntares a 10 jogadores se está em condições para jogar, os 10 jogadores vão-te dizer que sim, mesmo que venham de 2 ou 3 jogos. Agora é como eu digo, hoje em dia nós temos a capacidade de perceber não só na análise do rendimento deles, temos obviamente o GPS que nos dá dados métricos sobre a exibição, temos a parte do CK que nos dá dados biológicos para perceber os níveis de cansaço dos jogadores e nós temos como gestores, como treinadores, nós temos que gerir de facto o elenco de forma a que, por um lado, quando mexe não haja um decréscimo em termos de exibição, mas por outro, não arriscar a saúde do jogador, porque, por exemplo, hoje em relação ao Nico, não me interessava que o Nico jogasse hoje e depois perder o Nico para 2 meses com uma lesão muscular, como já perdemos o Canu, por exemplo. Portanto, é um bocadinho assim, eu sei o que eles querem, mas eu também sei o que eu quero, eles pensam num, eu penso em 30, eu tenho dados que eles não têm, mas que eles podem ter se nos pedirem, porque nós passamos-lhes esses dados. Jogo a jogo, análise a análise, ainda mais como dizes, o que aí vem de 2 semanas com sucessão de jogos, obviamente não vão jogar os mesmos, obviamente vamos mexer na equipa, o compromisso aqui é mexer na equipa tentando que a equipa não perca rendimento e não haja lesões.